Povo santo, povo escolhido e abençoado de Deus. Hoje eu estou aqui diante de Deus com o compromisso de passar a palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Já me debrucei na palavra, já me fortaleci com a palavra, mas chegou o momento de eu repassar esta palavra para a sua vida, porque a Bíblia diz que o que é bom nós devemos repartir e aquilo que é mal nós devemos sepultar, enterrar. A palavra de Deus, ela deve ser compartilhada. Eu não sei o que você tem compartilhado nas suas redes sociais. Eu não sei o que é que você tem mais valorizado nas suas redes sociais. Talvez você tenha valorizado sua própria imagem. Talvez você queira que o mundo lhe conheça, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos revelar Cristo ao mundo. Quem tem que ser conhecido pelo mundo é Jesus Cristo por meio de mim e por meio de você. Então eu não sei, mas você sabe o que você tem mais valorizado na sua vida, o que você tem mais valorizado na sua história. Eu pergunto para você nesta manhã, Deus, Ele tem estado na sua vida em primeiro lugar? Você tem compartilhado o Evangelho da salvação para que outras pessoas possam ouvir e também se alcançar por Jesus Cristo? O que você tem feito das suas redes sociais? A palavra que eu tenho para você hoje, ela pode mudar a sua vida e a vida de muitos que ouvir. Porque o que eu tenho para você nesta manhã de terça-feira é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, inspirada pelos seus santos profetas e apóstolos, que nos deixaram um ensinamento da parte de Deus e da parte do próprio Jesus Cristo, seu Filho, quando andou e caminhou pela terra. Os ensinamentos de Jesus que ele ensinou aos apóstolos, os apóstolos deixou registrado e nós acreditamos na inspiração bíblica. E hoje Deus, por meio do seu Espírito Santo, há de me trazer iluminação para que eu possa entregar para você a palavra já inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quero começar hoje dizendo para você, Deus te escolheu. E quando Deus, Ele escolhe uma pessoa, Ele cuida, Ele faz prosperar. Todos os seus projetos e propósitos que Deus tem na minha vida e na sua vida não pode ser frustrado. Por mais que os inimigos lutem para frustrar os planos de Deus e os propósitos de Deus, eles podem até retardar. Mas quando o inimigo ele trabalha para retardar, para que nós não alcançamos a bênção de Deus, quando a bênção de Deus chega, louvado seja Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, porque Deus mostra que Ele é poderoso e que quando Ele determina alguma coisa, ninguém pode impedir, nem o seu adversário, o diabo, nem os seres humanos que às vezes se aliam ao diabo contra os filhos de Deus, ninguém pode impedir. Pode tentar? Pode. Pode tentar atrapalhar? Pode, mas não pode impedir de Deus fazer o que Deus já determinou. Então, o que Deus determinou para a minha vida e o que Deus determinou para a sua vida vai se cumprir, louvado seja Deus. Porque Ele não é homem para que minta e nem nascido de mulher para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele cumpre. As promessas de Deus todas vão se cumprir. No decorrer da história da humanidade, as profecias bíblicas elas têm se cumprido e vêm se cumprindo até que chegue no ponto final a volta do Senhor Jesus Cristo para conduzir a sua igreja. A palavra de Deus, convido você nesta manhã
abrir a palavra de Deus no Salmo de número 9. Salmo de número 9, onde nós vamos começar a falar a palavra do meu Deus. Louvado seja Deus. Salmo 9, verso 7, diz o seguinte: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. O Senhor está assentado perpetuamente. Deus já tem um tribunal preparado para julgar os vivos e os mortos, para julgar os ímpios da terra, aqueles que negaram a Deus, negaram a seu Filho Jesus Cristo e ainda ajudaram a crucificar em uma cruz. Esta geração que passou, que levou Jesus à cruz por não aceitar as suas palavras, e essas gerações atuais que negam a Cristo com as suas obras e ajudam a crucificar a Cristo novamente, o tribunal de Deus já está preparado para julgar. Quando se fala do tribunal de Deus, louvado seja Deus, o salmista também, ele traz uma réplica do que Deus, como será este julgamento da parte do Senhor e quem vai permanecer diante da sua presença e quem vai ser rejeitado, tirado, afastado, lançado fora do seu reino. Louvado seja Deus. No Salmo de número 15, eu convido você a pegar a Bíblia quando eu estiver pregando, e uma caneta e um caderno, para você anotar e ler depois. Olha só o que está escrito: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? No Salmo 9, ele revela que Deus já está sentado perpetuamente na sua cadeira para julgar. E aqui ele faz na sua oração, tipo uma pergunta a Deus, conhecendo Davi a Deus um pouco, ele faz essa pergunta para Deus: Senhor, quem vai habitar contigo? Se tu és um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus de justiça, quem? Porque Davi, ele percebia muitas injustiças, não é verdade? Muitas injustiças. E ele obteve uma resposta de Deus por meio do Espírito Santo. No versículo 2, o Senhor responde para Davi: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Louvado seja Deus. O que anda com sinceridade e pratica a justiça, esses são os filhos de Deus. Louvado seja Deus. Não adianta nós vestirmos umas vestes, louvado seja Deus, de mentira, de enganação, mesmo usando o nome de Deus, e achar que nós vamos ter acesso livre aos céus, salvação direta, não é verdade? Porque não é bem assim, louvado seja Deus. O Senhor, ele traçou um perfil para aqueles que vão habitar com ele, louvado seja Deus. E aqui o Espírito responde: você não crê que a Bíblia é um livro sagrado que foi inspirado pelo Espírito de Deus? Se você crê na palavra. Agora, se você não crê, você também não vai crer na palavra. E ele diz o seguinte: e fala a verdade no seu coração. São 3 características que deve ter na vida de uma pessoa que vai morar com Deus nos céus. São 3 as características. A primeira característica que o Espírito Santo fala por meio da sua palavra, louvado seja Deus, é ser sincero. Nós precisamos ser sinceros com Deus, com nós mesmos, com a nossa família, com a igreja que nós congregamos, com o nosso próximo. Precisamos ser sinceros e falar a verdade um para com o outro. Eu não acredito em pessoas que não falam a verdade, que se oculta como uma cobra venenosa, que guarda o seu veneno para jogar na hora certa. Isso não é coisa de quem vai morar nos céus. Não acredito
nem líderes que agem dessa forma, ou qualquer pessoa que haja dessa forma. Eu não acredito. Louvado seja Deus. É um ponto de vista meu, não acredito. Segundo, ser sincero. Primeiro, ser sincero. Segundo, praticar a justiça. Jesus, em Mateus 6,33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu disse ontem que muitos chamam pelo nome de Cristo Jesus, mas não se veste com as vestes de Cristo, com as vestes de justiça, mas se veste com as vestes de engano, de mentira, de falsidade, de enganação. E pessoas que vivem desta forma não vão entrar nos céus, porque a própria palavra de Deus diz que no céu, se tiver essas características, conforme está aqui escrito, é candidato a morar com Deus. Se não, é candidato a ir para o lugar onde Deus preparou para o diabo. A Bíblia diz que lá haverá ranger de dente. Olha só o que está escrito. Primeiro, ser sincero. Segundo, praticar justiça. E terceiro, falar a verdade no seu coração. Dá para você? O tribunal de Deus está preparado. Louvado seja Deus. E nós precisamos compreender essas coisas. E não achar que Deus vai deixar passar na sua peneira todos os nossos bagaços. Não passa bagaço não. Aqui na terra o lugar de ser curado e tratado, lá no céu o lugar de gozar da salvação, aleluia, da vida eterna, porque a nossa salvação começa aqui embaixo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Versículo de número 3, aquele que não difama com a sua língua. Você já viu pessoa difamando o outro com sua língua? Olha só o perigo que não é candidato aos céus. A Bíblia diz, no Evangelho segundo São Mateus, se não me fale a memória, capítulo de número 7, eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho, Mateus 7, diz aqui, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos terão de medir. E por que reparas tu no agulheiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o agulheiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o agulheiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando vos despedaçem. Então está aqui escrito a palavra de Deus. E aqui quando ele diz aqui, louvado seja Deus, que nós não devemos difamar com a sua língua ao nosso próximo, falar mal das pessoas, nem aceitar nenhum opróbrio contra o seu próximo. Se você não fala, mas você para dar ouvido, então você é cúmplice. E a palavra de Cristo, ela veio para nos curar. A palavra de Deus, ela vem para nos libertar. Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu vos apresento a verdade da parte de Deus. Ouça quem tem ouvidos, diz o Espírito Santo. Versículo 4. Cujos olhos répros é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. As pessoas que vão morar nos céus temem os que temem ao Senhor. Aquele que jura, honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Louvado seja Deus. São as características que o Espírito Santo de Deus, respondendo a Davi, fala do homem, da mulher, que é candidata a morar com Deus nos céus. Oh glória, nós podemos mudar. Se nós não atingimos ainda esse grau de santidade, de pureza, é aqui na terra que Deus vai nos purificar, que Deus vai nos limpar, porque lá no céu não entra sujeira. A sujeira está na terra e é da terra que será purificada. Lá em 1 Pedro diz que a terra que hoje existe está reservada para o dia do juízo final de Deus,
onde o céu se desfará em fogo. 1 Pedro 3:4 em diante, pode ler lá. Louvado seja Deus. E todos os elementos ardentes se fundirão, ainda que muitos dizem o Senhor tarda em vir, ele não vai voltar à sua promessa. Muitos zombam de Deus, assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio que eu ouço dizer que Jesus vai voltar, mas a geração vem, geração vai, e essa promessa não se cumpre. Deus, ele não vive segundo o calendário dos homens. Deus não tem calendário nos céus para contar dias. A Bíblia chega a dizer, 1 João ainda diz, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dentro de 1000 anos passa quantas gerações? 10 gerações de 100 anos. 10 gerações de 1000 anos. Se um dia para Deus é como 1000 anos, então Deus não vive segundo o nosso calendário. Então é por isso que muitos têm a volta de Cristo como tardia, mas o que Deus determinou vai se cumprir, porque Ele não pode mentir. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos voltar aqui, que eu respondi aqui, louvado seja Deus, a pergunta de Davi a Deus, e Deus respondeu, quem ia habitar no tabernáculo do Senhor? No versículo de número 9 do Salmo 9, olha o que está escrito, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, alguém está te oprimindo? Deus, Ele é o seu alto refúgio. Clame ao Senhor. Clame a Deus que haverá resposta para as tuas orações, porque Deus, Ele promete por meio da sua palavra que Ele será um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempo de angústia. Então, se você está sendo oprimido e angustiado, clame. A única solução que nós temos é clamar àquele que fez a promessa. Então, clame a Deus e Deus vai te mostrar favorável a você, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando Daniel ele foi levado à cova dos leões por conta daqueles governadores que se encheram de inveja pela posição que ele foi colocado pelo rei Nabucodonosor, os invejosos, eles tramaram a morte de Daniel e procuraram, até não encontraram defeito em Daniel, então procuraram contra a lei do seu Deus, então fizeram um decreto, levaram para o rei assinar, dizendo que durante 30 dias que nenhum homem deveria fazer nenhuma petição a outros deuses, a não ser ao rei Nabucodonosor. Então o rei assinou, louvado seja Deus, ali aquela assinatura ali, e no final Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus se mostrou favorável, ele entrou com Daniel na cova dos leões. Se alguém, meu irmão, minha irmã, está trabalhando, lutando para te jogar na cova dos leões, para que você seja destruído, para que a sua imagem seja manchada de alguma forma, ou até mesmo ele parar com a obra de Deus na sua vida, hoje, eu como homem de Deus e profeta de Deus, eu estou aqui para te dizer que Deus entrará com você na cova, no fogo, porque assim está escrito, se passar pelo fogo, ele não vai te queimar, se lhe jogar na água, Deus contigo também, ele vai estar, Deus está conosco, aleluia, é promessa, e nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. E no versículo 10, ele diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Quem conhece Deus, confia em Deus. Por isso que nós devemos ser fiel na leitura da Bíblia, porque não tem como nós conhecermos a Deus se não for por meio das Sagradas Escrituras. Porque no decorrer dos tempos, Deus se permitiu se revelar aos homens por meio de algumas manifestações que aqui estão escritas, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos de Cristo, o próprio Jesus na história. A maior revelação de Deus no meio aos homens foi o seu próprio Filho, Deus encarnado em seu Filho, louvado seja Deus ali, tentando reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, Deus, ele sempre esteve presente, louvado seja Deus. Então, ele está presente em nossa vida, na nossa história. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Precisamos confiar que Deus é poderoso para nos livrar, louvado seja Deus, para nos abençoar.
Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não desampara aqueles que buscam o seu poderoso nome. O salmista Davi, ele tinha uma experiência muito forte quando ele escreveu esse salmo. Salmo 40, versículo 1, ele fala, louvado seja Deus, da sua experiência. Louvado seja Deus, uma experiência profunda que ele passou. Ele diz, esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Salmo 40, ele tem uma experiência porque ele confiou no Senhor. Então a Bíblia está dizendo aqui que todos aqueles que confiam no Senhor, conhecem o nome, não é verdade? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Nós precisamos conhecer o nome do Senhor para confiar nele. Salmo 40. Então Davi, ele mesmo passou por essa experiência, deixou aqui registrado para nós. Louvado seja Deus, uma palavra forte, maravilhosa, que eu gosto muito. Versículo 2, ele diz assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Na época que Davi era rei de Israel, as nações temiam a Deus por conta do testemunho daquele rei, daquele homem de Deus. Todas as nações circunvizinhas temiam a Deus por conta da fidelidade de Davi, porque Deus era com Davi, e quando Davi ele levantava o seu exército para ir à guerra, era já sinal de vitória, porque Deus estava em sua frente, Deus estava com ele. Ei, você acha que Deus mudou? A Bíblia diz o seguinte, que esse Deus, lá no livro de Malaquias, a Bíblia diz que Deus não muda. Por isso que nós, os filhos dos homens, não somos consumidos. Deus é imutável. Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Davi é o Deus nosso hoje. Ele não muda, ele não envelhece, ele continua sendo Deus, poderoso para agir, para livrar. Louvado seja Deus. Deus quer mostrar a sua glória, meu irmão, minha irmã, por meio da minha e por meio da tua vida, quando nós confiarmos no Senhor, dedicarmos toda a nossa confiança em Deus, esperar e aguardar no Senhor, que Ele é o Deus que trabalha pelas nossas vidas. Isaías, ele falou no capítulo 64, verso 4, nunca se viu um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam e por aqueles que nele confiam. Hoje eu estou aqui para te dizer, confia no Senhor, não importa, louvado seja Deus, qual é a sua condição e qual é a luta que você está enfrentando, mas se você confiar no Senhor, se você depositar a sua confiança em Deus, eu tenho certeza que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Louvado seja Deus. As palavras que eu vos falo são as palavras de Deus. Tome posse em nome de Jesus Cristo. Não estou aqui tentando adivinhar as coisas para levar você a confiar em palavras vazias, mas as palavras que eu vos prego nesta manhã são as palavras genuínas, verdadeiras de Deus, que podem mudar a minha e a tua história. Acredite e tome posse da palavra. Louvado seja Deus. Creia em Jesus Cristo. E para concluir a palavra, ele diz o seguinte: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, versículo 11, anunciai entre os povos os seus feitos. Olha só, louvado seja Deus, não é somente a igreja de Deus, o povo de Deus, não é somente receber as bênçãos de Deus e colocar em celeiros e fechar com 7 chaves e ninguém ficar sabendo, não. As bênçãos de Deus é para revelar o poder de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos contar os testemunhos de Deus, nós precisamos contar.
É por isso que eu estou pregando hoje, que eu estou testemunhando o que alguém já passou, foi vitorioso, e Deus colocou esta palavra no meu coração para eu testemunhar dos seus feitos, das grandezas de Deus, como Ele opera, como Ele operou, como Ele vem operando, como Ele vai operar na sua vida, na minha vida, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Então, o crente salvo, ele tem um compromisso com Deus. O crente salvo, ele tem um compromisso com Deus, de passar para a frente a palavra do Senhor. Mateus 28, 19, está escrito que não é somente a gente ser abençoado, né, ter a nossa salvação, a vida eterna, receber de Deus as bênçãos e simplesmente não passar essas bênçãos, não passar à frente o testemunho para que outras pessoas sejam abençoadas. Sabe por que eu estou pregando aqui? Para que você seja abençoado. Para aqueles que ouviram esta mensagem, seja ricamente abençoado, fortalecido por Deus. Aleluia! Esse é o propósito. 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos. Esse ide aqui é para toda a igreja, para todo crente salvo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja de Deus não pode ficar parada. Sabe por que existe o mar morto? Porque a água ela não se move, chegou ali e para. E quando o crente para, ele morre. Porque Deus não chamou o crente para ficar parado. Olha só, quando alguém está parado é sinal de paralisia. Paralisia morre. Paralisia é falta de fé. Paralisia às vezes é pecado espiritualmente. Quando a igreja de Deus, eu falo igreja no individual, você é igreja, eu sou igreja. Quando a igreja de Deus para, alguma coisa errada está acontecendo, porque Deus chamou a igreja para marchar. Quando Deus tirou o povo do Egito, por meio do profeta Moisés, quando ele chegou diante do Mar Vermelho, que ele se viu cercado pelos inimigos do faraó, e o povo também que estava tentando lhe apredejar, ele deu um passo à frente e clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, por que tu clamas a mim? O que tu tem em tuas mãos? Toca nessas águas e diga ao povo que marche. Deus nos chamou para marchar, para continuar marchando, pregando, falando, orando pelas pessoas, pregando, aconselhando. A marcha é essa, não podemos parar. O diabo e os inimigos fazem de tudo para a gente parar, mas nós temos que ter convicção naquele que nos chamou. Deus nos chamou para isso, para pregar, para aconselhar, para estar orando, para estar falando de suas grandezas. Foi para isso que Deus nos escolheu. Não foi simplesmente para encher a gente de bênção e a gente agora ficar acomodado. Louvado seja Deus. Mostrando, louvado seja Deus, em vez de pregar Cristo ao mundo, se valorizando, se fazendo propaganda de si mesmo. Lá Jeremias vai dizer, louvado seja Deus, maldito é o homem que confia no homem, ou maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço forte, mas nós devemos confiar em Cristo, não é verdade? As pessoas querem mostrar sua imagem para o mundo, mas a imagem que você deve mostrar ao mundo é a imagem de Cristo em suas vidas por meio de boas obras. Então Deus nos chamou para marchar, para caminhar, louvado seja Deus. Marcos 16:15 também está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê serás condenado. Então, se a igreja de Deus, ela fica como um mar morto. As pessoas não alcançarão a salvação porque alguém deixou de falar das grandezas de Deus, deixou de pregar. Meu irmão, esse compromisso Deus chamou eu e você para, com esse compromisso de passar à frente as grandezas de Deus, o evangelho da salvação, pregar o evangelho da salvação. Deus nos chamou com propósito: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, ensinando a guardar e obedecer todas as coisas. É o compromisso daqueles que Deus chamou, ensinando a palavra de Deus. Eu estou aqui nesta missão, ensinando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e quem não tem ouvido, que não ouça. Assim está escrito. Louvado seja Deus. Mas eu estou aqui ensinando. Seja fortalecido pelo Senhor nesta manhã, seja fortalecida pelo Senhor
E levanta-te, louvado seja Deus, porque Deus, Ele nos enche do seu poder por meio do seu Espírito Santo. Ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Ide e pregai, anunciai, falai, dizei ao mundo dos meus feitos. Esta é a missão da igreja. Então, se você está paralisado, em nome de Jesus, hoje eu oro dizendo: Pai, cura esta pessoa dessa paralisia. Meu Deus, perdoa os seus pecados, estende as tuas mãos forte e poderosa, chega na casa desta pessoa, chega na vida desta pessoa, faz um reboliço por meio da tua palavra, que teu Espírito Santo pegue esta pessoa e coloque de pé, encha, meu Senhor Deus, da tua autoridade de poder, para que ela continue marchando. Cura desta paralisia, em nome do Senhor Jesus. Receba esta bênção nesta manhã. Seja fortalecido pelo Senhor, seja fortalecida pelo Senhor e continue marchando, porque o nosso descanso não é aqui. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde e que Deus em Cristo te proteja. E até amanhã, se Deus assim o permitir.